Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para vocês. Espero que vocês estejam bem. Vim aqui comentar sobre esse julgamento do STF, né, que traz pra gente preocupação no sentido de pensar no fim da carreira única estatutária, né, criar uma condição de ser letista a servidores públicos que hoje estão numa carreira estatutária, e isso gerar, de certa forma, a perca da estabilidade pode gerar muitas consequências gravíssimas para o serviço público, né? Já imaginou um policial sem ter estabilidade, sem ter uma garantia de estar ali no serviço? Então, é muito complicado, né, pensar dessa forma. Mas, assim, eu não vou fazer julgamento sobre isso, até porque tem muitos professores explicando aqui no YouTube, muitos cursinhos grandes, estratégias, os caras explicou tudo sobre isso aí. Então, quem sou eu para tentar explicar isso? Eu vou deixar uma opinião pessoal sobre o que eu acho disso, beleza? Hoje, como servidor público estatutário, o que eu acho sobre essa situação. Eu dei uma lida na matéria, né, lá de G1, sobre essa questão do julgamento, e a gente tem ali, primeiro, que carreiras típicas de Estado não serão afetadas. Polícia, auditoria fiscal e etc. Essas carreiras, Polícia Civil, Militar, Bombeiro, questão de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, não são afetadas de fato, né? O que a gente tem é isso. O que seria isso? Teríamos que ter leis regulamentando aqueles cargos, os serviços, para se encaixar dentro de uma CLT da vida, beleza? Mas bem, como eu disse a vocês, eu não tô aqui para julgar o que foi aquela decisão, né? Eu tô aqui para opinar, deixar minha opinião de Bruno, até porque, como eu falei, tem muito professor bom, tem muito jurista, tem muito cursinho explicando tudo ponto a ponto, né? Mas o que eu quero dizer a vocês, em pensar em um policial sem estabilidade, ser letista, que você pode chegar para ele e dizer assim, ó, você vai ser demitido se você prender fulano, porque fulano é filho de fulano, que é filho de ciclano, que é dono de não sei de quê, que é político, que é não sei o quê. Então, é dessa forma que a gente pensa assim, certo? Porque a estabilidade nos garante que a gente tenha, né, a autonomia do nosso serviço, certo? A estabilidade nos garante a autonomia, certo? A partir do momento que a gente pode ser demitido, né, claro que tem que haver uma justa causa, inclusive, né? Então não é, mesmo que seja CLT, tem que haver uma justa causa. Isso já é outro julgado, né? Até inclusive Caixa Econômica, Banco do Brasil, Correio, tudo é seletista. Mas aí, demissão, tem que ter uma justa causa, etc. Tem que ter uma fundamentação e tal. Beleza. O que eu vejo hoje no Brasil? Sério, o que eu vejo hoje no Brasil? Eu vejo que muita coisa tá totalmente de um ano, 2 anos pra cá. Muita gente tem orgulho de ir na internet fazer o quê? Veja só, tô fazendo uma comparação. Divulgar jogos ilegais, que você vê, é o que mais tem hoje, a gente divulgando jogos ilegais, né? Começa por aí. Outra parte dizendo que faz parte do job, né? Então você já começa a enxergar o Brasil diferente, meu irmão. Diferente, meu irmão. É gente dando golpe, estelionato o tempo inteiro, com jogos de azar, com um monte de coisa, o tempo todo isso. É gente dizendo que tem orgulho de ser do job. E daí você fica olhando, mesmo, o que é que tá acontecendo no país, velho? Porque lá em 2014, eu tinha orgulho de trabalhar vendendo minha aguinha de coco na praia, hoje eu tenho orgulho de ser policial, certo? Mas você começa a olhar as coisas como estão, e, meu irmão, tá um negócio meio estranho, velho, né? A internet, apesar de trazer muita coisa boa, né, facilidades, trouxe também muitas mazelas, né, velho? Muitas mazelas mesmo. E daí, por que eu tô falando isso? Porque se você pegar também e trazer uma mazela pro serviço público, como é ser seletista e teu chefe imediato poder te demitir ali, aí vira uma zona total, né? Aí vira uma zona total na minha visão. Por quê? Porque daí, meu irmão, vai acabar a autonomia de policial, vai acabar a autonomia de auditor fiscal. Então são funções que tem que continuar estável. E eu sei que vai continuar. Porque é impossível hoje olhar para um policial e pensar que esse cara é seletista e ele pode ser demitido amanhã. É impossível olhar e ver isso. Porque bastava uma pressãozinha e as coisas podiam mudar, né? Então a estabilidade garante a autonomia do policial, garante a autonomia do auditor fiscal, garante a autonomia do PRF, do policial federal,
né? Você já imaginou se fosse seletista policial, o quanto já teriam sido demitidos em várias circunstâncias, né? Inclusive, muitas vezes circunstâncias que só pela repercussão, a depender do contexto, o cara poderia ter sido demitido só pela repercussão de algum fato. Então, só de pensar em uma carreira típica de Estado dentro do Brasil da gente, ser seletista me dá uma gastura, velho, como diz minha avó. Me dá uma gastura e me dá um receio de a gente chegar a um ponto de ver um policial, de ver um auditor fiscal, de ver um policial federal, um policial rodoviário federal trabalhar com medo. Mas eu não tô falando medo da morte, porque isso aí policial não tem. Para entrar na polícia, para entrar na carreira de Estado, você tem que perder esse medo, de fato, né? Claro, o cara teme, mas não tem como. As coisas não vão... Não é fácil, velho. Segurança pública não tem como dizer que... eu tenho medo, né, de morrer e tal. Mas tem que perder um pouco do medo. Senão você não vai pisar na segurança pública. Então, já imaginou um cara estudar anos, entrar em alguma situação específica, o cara que é posturado, o cara que ele é certo, o cara que ele é honesto, o cara que ele segue as leis, o cara que ele tem caráter, tem princípios, ele vai se deparar com situações que, se a estabilidade não existir e ele for seletista, ele vai ser demitido. Beleza? Então, é aquela coisa que eu falo. Espero, de fato, que se for haver mudanças, se for haver uma regulamentação, não afeta as carreiras típicas de Estado. De Estado que eu falo é do Estado, município e União, beleza? Cargos também do município e do Estado estão dentro disso aí, tá bom? Eu não tô falando cargos de Estado não, tô falando Estado no sentido geral, União, municípios e Estados, beleza? Então, espero de coração que isso não seja afetado. E eu vou dizer a vocês, se eu fosse deputado estadual, federal, se eu fosse deputado na condição de deputado hoje, eu já tava falando, já tava me unindo, porque quem tem o poder é o legislativo, para mudanças de lei e regulamentações. Preste atenção que eu estou dizendo a vocês aqui. Quem tem poder é o legislativo. Então, seu deputado, seu vereador que você votou e apoiou, conte com ele, fale com ele, que você, eleitor, que você colocou ele lá, não concorda com essa situação. Não concorda. O povo, ele tem o poder na mão. Todo poder emana do povo, né? Isso é princípio da Constituição. Então, preste atenção. Se eu fosse um deputado hoje, 2026, eu disse assim, eu sou deputado, pode ter certeza, eu era o primeiro a estar falando, meu irmão. Eu era o primeiro a subir no palanque e dizer, isso aqui não vai passar não, meu irmão. Por mim, Bruno, não. Beleza? Porque quem é servidor público, quem está numa carreira de Estado sabe que a estabilidade se faz necessária demais. 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 Beleza? Então é isso. Corra atrás de seus representantes políticos eleitos. Tem 2 anos para ser as eleições, beleza? 2 anos para a gente estar nas eleições. Então preste atenção, a gente precisa dos políticos nesse momento, a gente precisa do apoio dos nossos candidatos, a gente precisa do apoio dos nossos deputados, para que isso daí não afete, de fato, o serviço público no geral. Tamo junto, valeu.